Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No acampamento como esse de cura e libertação, o objetivo é sempre a nossa conversão. E se já somos convertidos, graças a Deus, já temos um passo, estamos dando passos em direção à vontade de Deus, estamos nesse processo de santificação, é para que Ele cada vez mais se enraize na nossa vida, e nós nos enraizemos nele para buscarmos realmente o coração de Deus, que é a nossa felicidade completa. Ontem nós dedicamos o dia todo mais a questão da fé. O tema desse acampamento é: vai, a tua fé te curou. E a fé que leva à cura, cura física, cura do nosso corpo, a cura interior do nosso coração, da nossa mente, os traumas, o nosso passado, a nossa história curada pelo Senhor, para o qual não há tempo. Então, por exemplo, a nossa concepção, o nosso nascimento, o tempo que vivemos no útero, no ventre de nossa mãe, o tempo da nossa primeira infância, os anos da nossa adolescência, da nossa juventude, são um eterno presente para Deus. Ele pode ir lá e tirar aquele trauma, aquela dor, apagando ou não da nossa memória, da nossa consciência, mas curando, cicatrizando aquilo que só Ele pode. Esta é a cura interior, ou a cura espiritual, que é a mais importante, que é o perdão dos nossos pecados, que é a nossa libertação de todo mal, e o nosso mal é o pecado, porque o salário do pecado é a morte, e não só a morte física, mas a morte, a ausência da graça de Deus em nós, da vida de Deus em nós, o afastamento de Deus, que nós chamamos de inferno, que começa aqui e se eternizará depois da morte. Se morrermos fora da graça de Deus, com consciência, com liberdade, se formos nos afastando de Deus a tal ponto que se torne esse retorno impossível, não para Deus, mas para nós mesmos. Então, essas três curas nós trabalhamos ontem, de uma forma ou de outra, e hoje nós queremos dedicar muito mais à questão da libertação. Por quê? Nós precisamos nos converter a Deus. Para isso, ouvimos a palavra, alimentamos a nossa fé, e aí nos abrimos para que o Senhor toque o nosso corpo, o nosso interior e a nossa alma, e nos cure. Mas existem também alguns casos mais graves, onde a pessoa se expôs a pecados mais graves, a um contato mais direto com o maligno, com o demônio, e ela precisa então não apenas de uma cura, precisa também de cura, nos três níveis, mas precisa acima de tudo de uma libertação, de uma intervenção mais poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisa ter um encontro mais profundo, ela precisa receber uma graça especial. As libertações acontecem basicamente em duas áreas da nossa vida. Primeiro, todo envolvimento com o ocultismo, com falsas doutrinas, com falsas religiões, com falsos caminhos. A palavra de Deus nos ensina em 1 Coríntios que os ídolos e tudo que se faz, todo culto, toda forma de contato, de invocação, de trabalhos, de ritos mágicos que se faz aos ídolos, não representa nada, porque o ídolo não existe. O ídolo é uma criação
da humanidade, é um mito. Qual é o grande perigo de nos envolvermos com esses ídolos? Ele diz: fugir da idolatria. Por quê? Porque por trás do ídolo, quem é que se esconde? O demônio, o maligno, esse ser que era um anjo de Deus, Lúcifer, o maior de todos os anjos, a maior de todas as criaturas. Depois de Deus existia Lúcifer. Porque Deus criou Lúcifer com grande luz, com grande poder, acima de todos os outros anjos. Porque Deus queria que Lúcifer ajudasse aos outros anjos na prova que Deus iria submetê-los. Os seres que Deus criou com liberdade, que foram os anjos primeiramente, a criação invisível de Deus, são puros espíritos. E o homem, que é essa mistura de espírito e matéria, corpo e alma, mas numa unidade da pessoa humana, Deus submeteu a uma prova. Deus não impôs que o homem tinha que servi-lo, como também não impôs que os anjos tinham que servi-lo. Deus não quer ninguém servindo a Ele à força, à obrigação. Ele poderia muito bem, mas porque Ele nos ama, Ele corre o risco. É como você, pai e mãe. Você ama muito seu filho, sim ou não? Mas você pode obrigá-lo a amá-lo, a obedecê-lo? Você é capaz de dar a vida por ele, mas você não pode fazer o mesmo com ele. O amor não pode impor. Você, mulher que é ciumenta, escute isso e aprenda. Você não pode obrigar seu marido a gostar de você. Isso é doença. Isso é loucura. Isso é obsessão. Isso é possessão. Você tem que confiar e deixar ele ser livre, rezar para que Deus toque o coração dele e amá-lo, porque o amor, o seu amor com o amor de Deus vai convencer o seu esposo, ele vai ser fiel a você. Mas obrigar não pode. Esse foi o risco que Deus correu. Então Deus preparou Lúcifer para ser o chefe de todos os anjos, para ajudar os anjos naquela prova. Ninguém sabe qual seria aquela prova. A Bíblia não narra porque não é importante para a nossa salvação. Muitas coisas não foram escritas porque não são necessários que nós saibamos. São mistérios de Deus e não são essenciais para a nossa salvação. Então o que aconteceu, meus amados? Lúcifer começou a tirar os olhos de Deus e olhar para si mesmo. Ele começou a sentir-se muito grande e muito poderoso. E ele começou a pensar, quando você tira os olhos de Deus e começa a se engrandecer, a vaidade, o orgulho, a presunção, é terrível, é loucura. E Deus observando tudo aquilo e deixando, porque é a nossa liberdade, é a liberdade dos anjos. Era a liberdade de Lúcifer. Então ele começou a pensar assim: eu não vou servir a Deus, eu não vou me prostrar diante de Deus, eu não vou adorar a Deus. Que é isso? Eu sou tão grande. Por que servir a Deus? Por que não ser servido? Por que não se adorar? Por que não bastar a si mesmo? É a loucura. E você disse: isso é possível, Frei? É. Veja as pessoas que mais receberam inteligência. Veja a maior parte dos cientistas, gênios. Mas a primeira coisa que eles descartam é logo a existência de Deus. Muitos, sim ou não? Se baixam a si mesmo. Tem resposta para tudo. A pessoa começa a se inflamar, a se exaltar e não quer se abaixar diante de Deus. É a loucura. É o mesmo veneno de Lúcifer. Então Lúcifer, nessa loucura, começou a colocar, no lugar de ajudar os anjos de Deus a ficarem fiéis a Deus, a quererem viver eternamente na presença de Deus, começou a dizimar a cultura da
idolatria em todos aqueles anjos. Chegava para os anjos e dizia: por que você servir a Deus? Sirva você mesmo. Cuidado, aqui um parênteses, esse é o mesmo caminho que ele continua fazendo, mesmo como demônio. Ele não vai logo te levar para ele, porque ele sabe que você vai reconhecer. Então ele vai primeiro, lhe tira de Deus, enche sua bola. Você agora vai aprender magia, só é dizer pirlim pipim, só é pegar essa farofa, fazer essa cachaça, não sei o que, fazer um despacho, colocar ali na encruzilhada, que você vai ter um poder, que a pessoa vai vir aos seus pés. Este é sempre o caminho que ele usa. Você sai de Deus, você tem o poder. Olha o segredo, sua mente, o universo conspira a seu favor. O que você pensar, você pode. O que você pensar, você pode. Uma senhora chegou para mim e disse: Frei, bote a sua mão aí, faça um passe, dê um passe, uma energia. Eu disse: minha filha, se eu soubesse o que essas mãos já tocaram, você queria a distância dela. Quando a gente impõe as mãos, não é no nosso nome, não. Todo ser vivo, até ser inorgânico, ele tem energia. Claro, mas que energia, que poder tem essa energia que eu tenho? Largue de besteira, meu filho. Agora, se quiser, em nome de Jesus, eu imponho minhas mãos. Porque aí não é o meu nome, aí não são as minhas mãos, são as mãos dele. É no nome dele que você vai ser salvo. Vocês entenderam? O diabo acha que você tem um poder, você pode curar, você pode ter pensamento positivo. Olha que loucura, né? Que loucura, a pessoa acha que ela pode tudo. Só que isso não aguenta, a pessoa não aguenta muito, chega um momento que ela descrença de tudo, e aí cai realmente no desespero, no vazio. Porque vê que tudo isso é mentira, são teorias. E cada dia surge mais. Você baixa ir numa livraria, você vai ver aquela seção de autoajuda, coisa esotérica, é tudo novidade. E muita gente perdendo tempo com isso. Ah, Frei, estou lendo um livro tal, uma novidade. Deus é representado como uma mulher negra, não sei o quê. E cadê que está lendo a Bíblia? Que é a palavra viva de Deus, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Não tem tempo para ler a palavra de Deus, um capítulo, mas não perde um capítulo da novela. Vá, vê onde é que sua vida vai parar. Vê porque sua vida não dá passos. Porque você não consegue a cura, a libertação, a salvação da sua família. Procurando entre os mortos aquele que está vivo, a sua felicidade não está lá. Meus amados, o diabo então, Lúcifer no seu plano terrível, ainda conquistou 1/3 dos anjos de Deus. Para falar o livro do Apocalipse, 1/3 parte caiu. Então o que aconteceu? Quando ele viu que tinha aquele pequeno exército, ele gritou a rebeldia dele contra Deus. E Deus fez com que um dos menores anjos, São Miguel Arcanjo. Por isso que quem quer ser sempre livre do diabo aqui, levante a mão. Tem uma grande... Não quer não ser livre do diabo? Se você soubesse quem é o diabo, você queria ser livre dele. Seja sempre devoto de São Miguel. Era um dos menores anjos, dos coros mais baixos que há no céu, dos arcanjos. E de repente ele se levantou e gritou: Micael, ou seja, quem como Deus? Lúcifer, você está louco. Você diz que vai ser semelhante a Deus, que vai vencer a Deus. Mas quem como Deus? Imediatamente Deus revestiu São Miguel de um poder imenso. E todos aqueles anjos fiéis a Deus que não caíram na conversa de Lúcifer, se colocaram e houve uma batalha no céu. Houve 2 partidos a partir dali. O partido de Lúcifer com seus sequazes e o partido de São Miguel e os anjos fiéis a Deus. E houve uma batalha no céu, e diz o Apocalipse 12, não houve mais lugar para Lúcifer nem para aqueles anjos apóstatas no céu. Eles foram banidos da presença de Deus para sempre. Ali estava sendo
Ali estava surgindo o diabo, ali estava surgindo o inferno, a separação eterna de Deus. Não foi Deus quem criou o diabo, não foi Deus quem criou o inferno. O inferno foi criado pelas criaturas, pelos anjos, que por Lúcifer, que agora não é mais Lúcifer, é Satanás, o diabo, o adversário, o separado eternamente de Deus, com seus demônios, que também são anjos decaídos. Então, o maligno, meus irmãos, diz o Apocalipse, ele foi banido e desceu à terra. É a antiga serpente, é a primitiva serpente que tentou os nossos pais. É chamado de dragão. É chamado um sedutor, um mentiroso. E querendo receber um culto, como nós prestamos o culto a Deus, ele então se reveste dessas formas de ídolos, se reveste desses cultos que prestamos a entidades que não existem, a espíritos que nem sabemos quem são na realidade, que não existe, mas por trás dele está o próprio maligno. Já Santo Agostinho dizia: cuidado vocês, homens pagãos, que invocam os astros, que diz, meu signo é Áries, é Escorpião, é Capricórnio, nome das constelações que existem nos céus. Porque por trás de tudo isso, quem se esconde é o demônio, querendo influenciar a sua vida, querendo dirigir a sua vida. Você pensa que você está sob a influência de um astro, que pode decidir a sua vida. Que coisa terrível, né? Você já pensou que bobeira, né? Você hoje de Escorpião não saia de casa. Quer dizer, então o astro vai mandar na sua vida. Veja, que liberdade você tem. Então você é uma marionete. Você é um robô computadorizado. Quem manda na sua vida são os astros. Larga de besteira. Confia no Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Confia em Deus e não tenha contato com essas coisas que parecem tão tolas, que parecem tão superficiais, na realidade tem o veneno do demônio, tem a presença implícita ou explícita, porque se o demônio colocasse logo a presença dele, ele é tão feio, que ele precisa verdadeiramente se disfarçar. Se você percebesse logo que era ele, você não iria. Então diz-me as verdades. Uma senhora chegou para mim e disse assim: Frei, o diabo me enganou tanto durante tantos anos, que só a misericórdia de Deus, foi ouvindo a pregação, foi ouvindo a canção nova, que eu consegui me libertar. Sabe o que aconteceu? Eu não acreditava em nada disso. Sempre fui católico, criado na igreja, com os sacramentos. Mas um dia, eu estava passando uma grande dificuldade, chegou uma vizinha, porque sempre chega, né? Uma vizinha e disse assim: fulana, vamos ali numa casa, tem uma pessoa aí que ela sabe tudo, vai adivinhar a sua vida, vai abrir os seus caminhos. Não, eu não acredito em nada disso não. Mas vamos, olha, se não fizer bem, não vai fazer mal nenhum. Vamos, deixa de besteira, não está perdendo nada. Ela disse: eu fui com muita dúvida, fui rezando, meu coração. Cheguei lá, a mulher olhou para mim, de alto a baixo, viu com certeza que eu tinha segurança e disse: pode voltar para casa, a senhora não acredita em nada disso, a senhora está com dúvida no seu coração, pode voltar. Ela disse, fui tão impactada com aquilo, voltou, mas no outro dia voltou lá. A senhora disse a verdade, por isso agora eu quero que a senhora leia a minha mão e comece aí, e pronto. Passou anos e anos, perdeu quase tudo de dinheiro, e tinha que alimentar tudo aquilo. Veja como o diabo é, meus irmãos. Ele usa uma meia verdade, ele até diz um pouco da verdade, mas para lhe convencer, porque no fundo ele é uma mentira.
Mas a coisa é tão bem arquitetada, é uma cilada, é tão sutil. E para cada pessoa, aqueles mais racionalistas, aqueles que questionam tudo, aí é que ele se disfarça mesmo. Enganei o bobo na casca do ovo e você fica pensando que você é a pessoa mais inteligente do mundo, que descobriu o Brasil. Você está sendo usado e enganado pelo maligno. Tenha cuidado, meu irmão. Então, a libertação é muito importante em relação àquelas pessoas. Tem famílias que são de tradição nessas coisas. Isso vem dos antepassados. Eu mesmo passei por várias experiências de famílias e de ter que orar muitos anos para a libertação daquela família. Eu vi Deus fazer maravilhas. Muito importante a cura entre gerações, por exemplo, pedir a Deus que vá curando a nossa árvore genealógica, oferecendo o santo sacrifício da missa pelos nossos antepassados, porque o sacrifício da missa é a redenção de Jesus que se atualiza, rezando pelos nossos antepassados, pedindo a Deus o perdão, oferecendo ao Pai o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos vendo os frutos nos nossos descendentes, na nossa família. As coisas vão se abrindo, a família vai se voltando para o Evangelho, para a igreja, para a conversão verdadeira, vai saindo das trevas, da ignorância, e a luz de Deus vai tomando conta de tudo. Isso é uma grande libertação. Então, você que teve envolvimento, você que sua família teve muito envolvimento com essas coisas, reze muito, peça muito a Deus, lute pela sua libertação, leia muito a palavra, proclame o poder de Deus, receba muito a Santa Eucaristia, se confesse, peça a Deus perdão, faça muitas vezes, não é uma vez só não, várias vezes oração de renúncia. Renove as promessas do seu batismo católico, peça muito perdão a Deus e prometa que você nunca mais vai se envolver com isso. Quebre até objetos. Quem está mandando não é o Frei Josué, é a palavra de Deus. Abra, por exemplo, Apocalipse. Desculpe-me, Apocalipse não. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Como é importante você se livrar dessas coisas. 19, versículo 18. Olhe, para a pessoa se libertar, os passos para a pessoa se libertar das forças malignas, do ocultismo, das falsas religiões, das falsas doutrinas, das filosofias ateias. Atos 19, 18. Muitos dos que haviam acreditado vinham o quê? Confessar e declarar as suas obras. Primeiro passo, uma boa e excelente confissão. Quando você se confessa, há uma grande libertação, há uma profunda restauração, porque tudo que ligares na terra, disse nosso Senhor aos seus apóstolos, à sua igreja, tudo que ligares na terra será ligado, mas tudo que desligares na terra será desligado. O primeiro ato de Jesus ressuscitado, está lá em João capítulo 20, é quando ele aparece aos seus apóstolos, os 11 apóstolos, os 10, porque no primeiro momento Tomé também não estava, Judas já tinha se matado, e não tinha sido ainda eleito Matias, no lugar de Judas. Mas o primeiro ato que nosso Senhor faz, é aparecer aos seus discípulos, dizer a paz esteja convosco, soprar sobre eles o Espírito, como quando Deus criou o homem, Ele soprou o seu sopro de vida, o seu Espírito sobre aquele boneco de barro, e se tornou um ser vivente. Então é uma nova criação de Deus, é uma nova maneira de tirar da terra, de levantar da morte, que era um novo poder que Deus estava dando à sua igreja. E disse: os pecados daqueles que vocês receberem o Espírito Santo, os pecados daqueles que vocês perdoar serão.
e os pecados daqueles que vocês retiverem ou não perdoados, não serão perdoados, serão retidos. Jesus deu um poder à igreja. Quando você se confessa, quando você se confessa com retidão, com fé, independente do sacerdote. Como é que eu vou me confessar com um homem comedor de feijão que vive pior do que eu? Não é o padre ali, é o próprio Jesus. Quando você confessa os pecados, ele levanta aquela mão consagrada, ungida por Deus e pela igreja, e diz: os teus pecados estão perdoados, eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na realidade, a fórmula de absolvição é assim, presta atenção, que coisa linda, cada vez você vai confessar, porque às vezes você não escuta, mas é assim, escuta, coloque a mão no seu coração, não é uma confissão, claro, mas é só para você entender a fórmula. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição de seu Filho, reconciliou o mundo consigo, e infundiu o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da igreja o perdão e a paz, e eu te absolvo de todos os seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados, que poder! Tem o poder de te levantar da terra, de te dar o Espírito Santo, trazer de volta a vida, de te ressuscitar. Se você ainda não se confessa, e se confesse com frequência, a igreja já há muitos anos, não é renovação carismática que está ensinando isso, a confissão frequente. Veja, os nossos pais, toda primeira sexta, tinha até as 9 primeiras sextas do mês, não é? Sagrado Coração de Jesus, isso vem antigo, o apostolado da oração. Todo mês você se confessa, todo mês você atualiza esse sacramento, você recebe a absolvição. E se você não se confessar ao menos uma vez por ano, na Páscoa, você está em pecado gravíssimo, mortal. Sabia disso? Se confesse com frequência. Não é direto, todo pecado. Por isso que tem o ato penitencial na missa, para os pecados veniais. Mas um tempo bom é toda vez um mês. E se confesse sempre com aquele mesmo sacerdote. Não queira padre carismático que fica adivinhando a sua vida, ou aquele padre que você vai desabafar e vai fazer oração por você. Isso não é confissão. Isso pode ser qualquer outra coisa. Confissão é você confessar os seus pecados e se arrepender e receber a palavra do sacerdote, que é a palavra da igreja. Você receber depois uma penitência, e com aquela penitência você cumprir aquela penitência da confissão, você fazer um propósito de emendar-se, de mudar de vida. Isso vai te levantando da morte. Pessoa que se confessa sempre é uma pessoa que cresce espiritualmente. A pessoa deixa a confissão, ela começa a deixar a oração, ela vai abrindo guarda, ela deixa de vigiar, deixa de orar, e o inimigo vai aos pouquinhos, daqui a pouco você está completamente cego. Confesse. Então, primeira coisa, todo pecado, mas especialmente o pecado do envolvimento com o ocultismo, com as forças esotéricas, com as forças fora de Deus, com magia, não é magia negra só não, magia branca. Cuidado com esses livros de bruxo, de mago. Cuidado com essas coisas. Você está envolvendo num mundo pagão, um mundo fora de Deus, e tem consequências terríveis na sua vida e na sua família. Muitos dos que haviam acreditado vinham confessar e declarar suas obras. Primeiro passo. Depois, muitos também que tinham exercido artes mágicas, magias, ajuntaram os seus livros e queimaram-nos diante de todos. Esse padre é da Idade Média. Isso é a caça às bruxas. Não é a palavra de Deus está dizendo, queimaram. E olhe que os livros eram uma fortuna. Calculou-se o seu valor e achou que montava a 50 mil moedas de prata. Foi assim que o poder do Senhor fez crescer a palavra e tornou sempre mais eficaz. Palavra do Senhor. Quebrar é precioso. Amuletos, essas coisas todas. Cuidado com joias, com bijuterias. Tem muitos símbolos. Cuidado com os símbolos da nova era. Símbolos pagãos. Você às vezes está
fazendo um símbolo em você, né? Cuidado com tatuagem, meu irmão, minha irmã. Tribais, serpente, dragões, isso tudo é figura de quem? A palavra lhe diz de quem é figura. É o maligno, não é coisa de Deus. Você não pode fazer cisões no seu corpo. Você não pode marcar seu corpo é templo do Espírito Santo. Ah, meu corpo me pertence. Não, você pagou quanto por ele? Você recebeu de Deus. É templo do Espírito Santo. Pertence ao Espírito Santo de Deus. Você recebeu o seu corpo. Você não pode marcar. Tem gente que vive aí fazendo o nome da pessoa, né? Fulano, meu amor, aí bota bem aqui. Aí daqui a pouquinho meu amor foi embora, ou brigou com meu amor, aí apaga meu amor e bota em cima outro nome. E assim, tem um que a mão já nem aguenta mais. E outros ainda colocar a imagem de santo. O corpo não é para isso. Não é para isso. Quer ter uma imagem? Tem uma cruz. Quem está com a cruz aí? Nós vamos abençoar no final dessa pregação. Sei que muitos têm que até ir embora. Seria muito bom que ficasse para a missa. Mas quem não puder, a gente vai abençoar, vai exorcizar, pedindo a Deus seja um sinal de libertação. Como o diabo gosta de usar esses símbolos do mal, você tem que para a sua libertação, você tem que se encher dos símbolos de Deus, não como amuletos também, ou como superstição, não, como sinais. O escapulário de Nossa Senhora. Quem usa o escapulário de Nossa Senhora? Eu já vi muitas pessoas serem livres de tanto perigo, tanto mal. Nossa Senhora prometeu que a pessoa não morreria. Claro, você não vai tentar a Deus, nem vai usar como apenas uma tábua de salvação, mas com toda a fé do seu coração, acreditando nas promessas de Nossa Senhora, fazendo a sua parte, lutando para ser um bom cristão, você deve usar o escapulário. Já vi muitas pessoas serem salvas da morte, ou então na última hora ali, aconteceu um caso tão extraordinário. Uma senhora, ela sempre teve uma grande devoção a Nossa Senhora do Carmo, e trazia sempre consigo o seu escapulário. O que aconteceu? Aconteceu um acidente, ela estava no ônibus, e ela sabia, estava sangrando muito, ela foi muito machucada, ela sabia que ia morrer. Ela segurou o escapulário de Nossa Senhora e disse: Nossa Senhora, a senhora prometeu que ninguém que usasse o escapulário com fé morreria sem assistência de um sacerdote. Mas eu olho e não vejo nenhum padre aqui. O que será de mim, da minha alma? De repente levanta-se um homem que estava com a sua esposa. Olhe, eu sou padre da Igreja Católica, Apostólica Romana. Eu sou afastado do ministério, mas em caso de perigo de morte, a igreja nos dá, não sei se você sabe disso, em caso de perigo de morte, todos os impedimentos são anulados. Então, porque a igreja vê a salvação, eu posso dar absolvição a quem está precisando. Ela diz: Padre, pelo amor de Deus, me socorra, atenda a minha confissão. Foi ela terminar a confissão, receber a absolvição, ela morreu. Mas não morreu sem a assistência de um sacerdote. Veja o milagre da Virgem Maria. Veja a graça de Deus. Confiar nas promessas. Mesma coisa, roupas e lenço. Veja aí no próprio capítulo 19, versículo 11. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e outros panos que tinham tocado o seu corpo eram levados aos enfermos, e afastavam-se dele as doenças e retiravam-se os espíritos malignos. Lenço que tocava no corpo de quem? De São? Até expulsava demônios, era sinal de exorcismo. São as relíquias dos santos. Agora imagine quando Jesus abençoa uma camisa que você leva para alguém, a pessoa nem sabe, mas está abençoada, está com a marca do nosso Senhor. Dê de presente. Tenha sempre um objeto abençoado. Água, por exemplo. Seja sábio. Quem é pai e mãe, levante a mão aqui. Coloque na sua casa, na porta da sua casa, por dentro. Primeiro você coloca a cruz, sua sala, né? Ou até na porta por dentro. É como os hebreus colocavam, por ordem de Deus, o sangue de um animal nas portas, nos umbrais da porta. E ali naquela casa, marcada pelo aquele sangue de um animal, porque representava o sangue de Jesus,
era a figura do sangue de Jesus, o anjo exterminador não tocava, não entrava. Assim na sua casa vai ter o sangue do Cordeiro representado por aquela cruz, sinal de salvação. Então você tem que colocar ali na sua porta aquela cruz e coloca um aspersóriozinho. Sempre coloca água benta. Ensina os seus filhos: olha, cada vez, meu filho, que você sair para a rua, para o colégio, você toca o seu dedo, faz o sinal da cruz de Deus me abençoe, vá com Deus, meu filho. Quando você chegar na rua cheio dessa mazela aí desse mundo, entra, a primeira coisa que você faz é de novo se persignar, fazer o sinal da cruz. Ensine, senão o mundo vai ensinar 1000 coisas, 1000 gestos, 1000 modismos. Sim ou não, meus irmãos? Ensine os seus filhos essas coisas. Jogue água benta. O quarto daquele menino parece uma caverna. Parece uma caverna. Por quê? Porque ele gosta só do que é morte, só veste preto. Aquele menino tão bonito, mas o cabelo é aquele, né? Essa moda que você já sabe, não precisa dizer o nome, né? Cultua a morte, aquela maquiagem pesada, aquela menina tão bonita, mas aquela parece uma múmia, aquela pessoa esquelética, né, que fica cultuando o feio, fica se deformando. Isso é tudo influência do mal. Como vencer isso? Muita oração. Peça a Jesus, tenha misericórdia e jogue muita água benta. Se o demônio está ali, ele vai embora. Ele não é mais do que Deus. Se Deus é por nós, na minha casa reina a graça de Deus. Na minha vida reina o poder e a misericórdia de Deus, nosso Senhor. E a outra área que o diabo usa muito, e nós precisamos de muita força para nos libertar, precisamos de muita libertação aí, é a questão da mágoa, do ressentimento, que vai virando até ódio e vingança. O diabo gosta muito do ocultismo, do envolvimento com essas coisas e de magoar o seu coração, de ferir sua alma, de você começar a sentir ódio, sentir raiva, lutar contra as pessoas, esquecer que é contra ele que nós temos que lutar. E começamos a degladiar uns contra os outros. Eu não perdoo meu pai, eu não perdoo a minha mãe, eu não perdoo meu esposo, minha esposa, eu tenho ódio do meu filho, eu tenho ódio daquela minha cunhada, daquela minha nora que roubou meu filho, eu tenho ódio daquele homem que tirou a vida de alguém que eu amo. E você fica marcado, o diabo fica lhe levando e trazendo, e aquele ódio, na realidade é quem dirige sua vida, é o demônio, através daquele ódio, daquele sentimento do inferno. Luta contra isso, meu irmão. Perdoe 1000 vezes e renuncie. Comece rezando pela pessoa, abençoando a vida dela. Comece a cada vez mais, quando pensar na pessoa, já rezar, invocar o sangue de Jesus, pedir a Jesus que tenha misericórdia. Cresça nisso, depois você vai se aproximando, até o dia que você possa abraçar essa pessoa e dizer: eu lhe perdoo de todo o coração. Mas é um processo, você vai deixando que nosso Senhor arranque essa semente do inferno, do maligno, do ódio, da mágoa, do ressentimento dentro de você, e coloque semente de vida, de salvação, de amor, de perdão. Eu quero agora concretizar tudo isso com o texto da palavra de Deus, muito claro, para que você possa ouvir o tema desse acampamento, agora que já estamos nos encaminhando para o final dele. Você possa ouvir hoje muito claro: vai, volta para casa, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou, a tua fé te curou, a tua fé foi o sinal da sua libertação. É Marcos capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 20. Veja que história bonita. Essa história que tem começo, tem meio e tem fim. As histórias com Jesus sempre são assim. O começo muito difícil, mas aí entra Jesus, muda essa história. Tem um meio que é
onde Jesus começa a intervir, realizar essa cura, e o final é sempre maravilhoso, um final de salvação, um final muito, muito feliz. Marcos 5, de 1 a 20. Passaram a outra margem do lago ao território dos Gerazenos. Assim que saíram da barca, um homem possesso do espírito imundo saiu do cemitério, onde tinha seu refúgio, e veio-lhe ao encontro. Não podiam atá-lo nem com cadeias, nem mesmo nos sepulcros, pois tinha sido ligado muitas vezes com grilhões e cadeias, mas os despedaçava e ninguém o podia subjugar. Sempre, dia e noite, andava pelos sepulcros e nos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. É que Jesus lhe dizia: espírito imundo, sai deste homem. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muito. E pediam-lhe com instância que não os lançasse fora daquela região. Ora, uma grande manada de porcos andava pastando ali junto do monte. Os espíritos suplicaram-lhe: manda-nos para os porcos, para entrarmos neles. Jesus lhes permitiu. Então os espíritos imundos, tendo saído, entraram nos porcos, e a manada, de uns 2.000, precipitou-se no mar, afogando-se. Fugiram os pastores e narraram o fato na cidade e pelos arredores. Então saíram a ver o que tinha acontecido. Aproximaram-se de Jesus e viram o possesso assentado, coberto com seu manto e calmo, ele que tinha sido possuído pela legião. E o pânico apoderou-se deles. As testemunhas de fato contaram-lhe como havia acontecido isso ao endemoniado e o caso dos porcos. Começaram então a rogar-lhes que se retirasse de sua região. Quando ele subiu para a barca, veio o que tinha sido possesso e pediu-lhe permissão de acompanhá-lo. Jesus não o admitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor fez por ti, e como se compadeceu de ti. Foi ele que começou a publicar na Decápole tudo o que Jesus lhe havia feito, e todos se admiravam. Palavra da salvação. Queria só que você pode aplaudir a palavra de Deus. Queria só que você entendesse então, como que num filme, vá visualizando isso, vá mentalizando isso. Jesus que chega naquela região de Gerara, ou de Gerasa, ou de Gadara, segundo alguns evangelistas. Era uma região pagã, não era mais Israel. E por que Jesus foi ali? É uma região que o povo odiava Israel e Israel odiava a eles. Porque ali tinha um homem que tinha sofrido demais. Jesus amava e tinha um plano lindo na vida daquele homem, possuído por uma legião de demônios. Jesus olhou e amou aquele homem, e por aquele único homem, Jesus foi lá. Eu quero lhe dizer que você também é como esse homem. Jesus olhou para a sua região, Jesus olhou para a sua família, e Jesus escolheu a você. Você que é muitas vezes um sofredor, você que parece que veio a esse mundo para sofrer, você que é a pessoa mais fraca, mais vítima de tanto sofrimento na sua casa, na sua família. Sabe por que isso, meu irmão? Porque o demônio sabe que você vai ser um grande servo de Deus. Desde a sua infância, o diabo tentou lhe matar, lhe destruir. Mas Jesus te ama, e quem vai vencer na sua vida, como venceu na vida desse homem, vai ser você, vai ser o amor dele, vai ser ele, será nosso Senhor Jesus Cristo,
será o grande vencedor na sua vida. Não tenha medo. Todo o seu sofrimento foi só por uma coisa. Jesus só permitiu que você passasse por tudo que você passou na sua vida, para você estar perto dele. E se você não consegue nem chegar perto dele, ele vai ao seu encontro, como foi o encontro desse homem. E de longe o diabo já vê Jesus. Aqui um grande ensinamento para nós. O diabo sabe muito bem que Jesus está no sacrário. De longe ele vê e reconhece que Nosso Senhor está. Por isso que quando quer fazer uma profanação a Deus, ele não vai em qualquer religião aí, ele não vai em qualquer igreja aí, ele vai na igreja católica e vai direto no sacrário. Por isso que o diabo tem tanto ódio de Nosso Senhor. E pega as espécies consagradas, o pão e o vinho, que não são mais pão e vinho, são o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo, e pisa. Pode ver uma igreja, Deus o livre, profanada. O diabo vai no sacrário, abre a romba e joga e pisa. Seitas satânicas que compram caro muitas vezes uma hóstia consagrada. Pessoas, por isso que tem muito cuidado ao distribuir a Santa Comunhão. A igreja tem um cuidado e um zelo muito grande, porque muitas pessoas pegam, né, e levam para essas seitas para fazer rituais satânicos, bruxarias, feitiçarias. Tem tanta coisa terrível. Uma senhora ia com um cachorro para a igreja, ela comungava na mão, fazia escondido assim, pegava um pedaço, comungava e o dava o cachorro. Um taxista que tinha uma hóstia consagrada para dar sorte no retrovisor do seu carro, segurada num chiclete. Imaginem, meus irmãos, o que se faz com o nosso Senhor Eucarístico. Porque o diabo sabe, você muitas vezes desconfia, você muitas vezes vem mascando até chiclete para a fila da comunhão, comunga em pecado, sem nenhuma devoção, não se ajoelha na hora da consagração para adorar o seu Deus, mas o diabo sim, ele se ajoelha, ele se prostrou diante de Jesus, mesmo para pedir que ele fosse embora. Eu sei quem tu és o Filho de Deus vivo. O diabo reconhece e nós muitas vezes não reconhecemos. Que vergonha para nós. Amados irmãos, amadas irmãs, mas nosso Senhor não quer saber quem é Ele, mas para se dirigir diretamente a Ele e expulsá-lo. Aqui um grande ensinamento, estávamos conversando sobre isso, não é, Padre Roger? Um grande ensinamento, você que reza por libertação, até você sacerdote. Na igreja existem os exorcistas, são geralmente padres muito idosos, com fama de santidade, que o bispo, em cada diocese, ele tem, ele decreta, ele ortoga, ele dá esse poder a um sacerdote. Cada diocese tem um exorcista. Então, o exorcismo oficial, que é muito raro, casos de possessão autênticos são muito raros, a igreja estuda e faz esse exorcismo. Oração de libertação, nós nunca devemos nos dirigir diretamente ao demônio, procurando saber o nome dele, conversar com ele. Não, em nome de Jesus, sempre pedir a Jesus, se dirigir a Jesus, porque só Jesus tem o poder de tirar o demônio. Nunca se dirija, tenha cuidado com essas orações quando diz, você não sei quem, Satanás, falando com Satanás. Não faça isso. Está lá também na epístola de Judas. Nem São Miguel, arcanjo, quando foi expulsar o demônio, se dirigiu diretamente a ele, mas disse, o Senhor te confunda, o Senhor te expulse. Não queira conversar com o demônio, não queira saber nome, não queira fazer exorcismo, cuidado com isso. O demônio é vencido, é um cão amarrado, mas ainda tem muito poder. Claro, diante de Deus é ínfimo, diante de Deus é nada, e se Deus é por nós, mas não se envolva com as coisas do mal, não queira saber das coisas malignas, não se dirija, não converse, não perca tempo com essas coisas. Sempre muito importante andar com uma cruz exorcizada, você que faz muitas orações de libertação, sempre ter um bom confessor,
pessoas que rezam com você. Nunca faça sozinho, sempre 2 a 2. Jesus, quando mandava os discípulos, mandava 2 a 2. Tenha esses cuidados, porque você não sabe com quem você está mexendo. E o diabo pode até sair ali, depois ele volta. E quantas pessoas padeceram, perdemos tanta gente. As pessoas que trabalham com libertação geralmente morrem de câncer, doenças muito dolorosas. Pode ver a história, veja as pessoas usadas em profunda libertação. Mas Deus se serve de tudo, e Deus é sempre vitorioso, e nunca o medo, amém? Nunca o medo. Aplauda Jesus, porque você entendeu. Aquele demônio, ele era aquele demônio da região. Ele usava, coitado daquele homem, só vivia nos cemitérios. Veja, sinal de morte. Você não está vendo que esse álcool está te levando para o buraco? O médico já não lhe disse, se você não parar de beber, você vai morrer. A pessoa sabe disso, mas é uma força maior do que ela, é o maligno. A pessoa está na droga, ela está vendo, fumando crack, ela está se matando, não tem força, é só a oração, é o poder de Deus. Não adianta você estar dizendo, saia daí, ela está dentro de um buraco, ela não consegue. Ela se abriu para o maligno entrou e se aloja. A vontade muito fraca, a pessoa está ali vencida, está derrotada. Ela só procura a morte, ela só gosta do cemitério. Aqui um parênteses, tenha muito cuidado agora com esses super-heróis. Tudo é bicho, já notaram? Meio homem, meio bicho, não é? Cuidado que pode ter muita influência do maligno na cabeça das nossas crianças, tirando o belo. Por favor, não dê esse monstro, não. Dê coisa bonita. A sua menina, dê boneca bonita. Boneca. Os meninos, dê um carrinho. Ensine brinquedos bonitos, bons, simples. Tira essa base. Você chega no quarto do menino, é só monstro. É a criança acostumando com o que é feio. É o demônio criando já um habitat na mente. É já preparando a mente daquela criança para quando ela for adulto. Quando ele vier com aquelas coisas tão horríveis de morte, com esse modismo tão terrível, a pessoa já... Olha, veja, sem nenhum julgamento, mas esteticamente falando, pessoa cheia de tatuagem de pinça. É uma coisa medonha, como dizia o padre. Sim ou não? É feio, meu irmão. O cabelo, aquela coisa. Isso vai se tornando como se fosse uma moda. Tenha cuidado com isso. Vai trabalhando mentalidade. Eu tenho muito pena das crianças do nosso tempo. Uma geração fraca, uma geração cheia de gosto, mas uma geração muito que se deixa levar como marionete mesmo pela mão do maligno. Que não tiveram como nós tivemos a graça. Qual foi a nossa felicidade? Quem é que fez primeira comunhão quando era pequeno? Levanta a mão. Foi sua felicidade, por isso que está hoje aqui. O primeiro corpo que entrou no seu corpo foi o corpo de Cristo. Hoje em dia, quem entra, você já sabe. 13, 14 anos, ela está grávida. Não é? Sexualidade precoce, depravada. É batizado? Não. Foi batizado, já sabe, né? Quando foi batizado, fui batizado. Primeira comunhão? Não, nunca. Ensine as suas crianças a catequese, o caminho de Deus. Ensina a rezar. Não aprende não. Foi mais aprender a música. Pega aqui, pega lá, pega aqui. Sabe tudo, nome dos artistas, Sim ou não? Por que aprende as coisas do mundo, não aprende as coisas de Deus? Aprende sim. Agora você tem que dar o exemplo. Você tem que ir na igreja, você tem que rezar. Seu filho tem que ver você rezando. Ver o tipo de programação que você assiste. É o seu exemplo. Nossos pais podiam ter todo o defeito do mundo, mas não levaram para Deus. Como eu agradeço ao meu pai e minha mãe. Ave Maria.
Tanto ter se rezado com má vontade, Pai nosso que está no céu, santificado, e não terminava. Louco para sair para cá do vizinho para assistir televisão, mas estou aqui hoje, sou padre. Por quê? Porque rezei muito terça-força, e quando não queria era de joelho. Funciona, porque eu via eles rezando. Mortos de cansado estavam ali. Não estavam diante da televisão na novela, não. Estavam rezando. Dê o exemplo, eu sei que é difícil. Comece. Uma vez por semana, para tudo. Vamos rezar um terço. Faz uma reconciliação. Seu aniversário, quem gosta aqui de aniversário? Levanta a mão. Meu aniversário esse ano vai ser diferente. Vai ser, vamos todo mundo para a missa. Me dê um presente, não quero presente nenhum. Todo mundo na missa. Ou então um terço fazer, depois a gente faz uma tortinha. Mas primeiro um terço em família. É um momento de pedir perdão, de chorar. Rasgar o coração. Olha que bênção de Deus. Sai o mal e vem o bem, vem a graça de Deus. Amém? Quem é de Deus é criativo, meu irmão. Mas você tem que querer ser de Deus. Reconhecer Jesus. Sai da morte, sai do cemitério. E se alguém da sua família está aí, você tem que levar a Jesus. Você tem que rezar, você tem que jejuar muitas vezes. Você tem que sacrificar. E tenha confiança. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Deus não vai lhe abandonar. Deus não vai deixar o seu na morte. Talvez aquela pessoa é tão tentada na sua casa, porque Deus tem um grande plano na vida dela. E o diabo, sabendo disso, está com tudo, com toda a fúria, para tentar retardar isso. Mas se você rezar, você adianta a hora de Deus, do milagre, da libertação, sua e dos seus. Amém? Meus amados irmãos, que bom que você entendeu. Mas aquele demônio de morte, demônio tão terrível, aquela legião, ela gostava daquela região. Ele usava para assustar as pessoas, aquela pessoa que era muito mais vítima, mas ele estava alojado nos corações. E quando Jesus liberta aquele homem, devolve a dignidade. É tão lindo quando os pastores fogem, o diabo pede para entrar naquela manada de porcos, que aquela manada de porcos cai no precipício, não é? Mas para ficar ali na região, ele não quer sair dali. E aí os pastores fogem, vão até os seus senhores, seus patrões, os donos dos porcos. E eles correm, chegam, eles olham e vê aquele homem, que nem cadeia, que nada, nenhuma prisão era capaz de manter aquele homem em paz. Agora aquele homem estava ali tranquilo, sentado, com as roupas, ele que só vivia todo estraçalhado. O diabo não quer dar nenhuma dignidade, você vive na miséria, na pobreza, você vive se ferindo. Parece que eu estou vendo aquele jovem que se envolveu com rock satânico e ele vive se cortando. Tem uma mania de se cortar até o pulso. Vive se cortando, se flagelando. Em nome de Jesus você está livre, meu filho. Pelo sangue de Jesus você nunca mais se mutilará. Você não precisa, essa dor que você tinha de rejeição, de ódio dos outros, que você descontava em você mesmo, talvez até por um abuso que você passou na sua infância. Você está livre em nome de Jesus. Onde você estiver, receba essa bênção de libertação. Venha para a luz, saia das trevas. Jesus te visita nessa hora. A graça de Deus te alcança. Você, mãe, que está pedindo tanto pelos seus filhos. Todos os seus filhos vivem na morte, gostam dos cemitérios, de gangues, de grupos fechados, de sites satânicos, de sites nazistas ou neonazistas. Mãe, recebe agora a visita do Espírito Santo de Deus. E o Senhor dizendo: eu vi o seu clamor, eu vi a sua dor, e eu entro na sua casa com meu poder de libertação. Seus filhos se prostrarão diante de mim. Muito obrigado, Senhor.
Muito obrigado porque o Senhor visita tantos que estavam se matando com a droga, com o álcool, Senhor. Pensando mesmo no suicídio, você que inclusive tinha comprado medicamentos, está na farmácia do banheiro, a farmacinha do banheiro. Em nome de Jesus, jogue fora. Você não vai se matar. A morte acabou para você. Agora você vem para a vida. A Virgem Maria lhe visita agora e traz essa boa nova. Você vai viver. Você vai viver. Você será um milagre de Deus. O Senhor também toca pessoas que cometeram abortos, muitos abortos. Praticou em si e levou outras pessoas a praticar. Inclusive você participou mesmo de um desses partos, de um desses abortos. E você tinha muito sentimento de culpa. Vá à igreja, procure um sacerdote, ou até um bispo mesmo, e se confesse. Se arrependa dos seus pecados. Mas saiba que Deus já lhe perdoou. Você só precisa desse perdão selado através da confissão, do sacramento da confissão. Em nome de Jesus. Você que já estava certo que ia para o inferno. Você inclusive que estava começando a querer passar para o lado mesmo do demônio. Numa revolta contra Deus. Porque você dizia, não existe salvação para mim. Hoje a salvação chega na sua vida. Em nome de Jesus. Meus irmãos, se Jesus teve tanta misericórdia daquele homem, Jesus, e pôde fazer e fez a libertação dele, como está fazendo agora. Eu falei alguns casos, mas são muitos outros casos, em nome de Jesus. Mas eu digo para você, para vocês, em nome de Jesus, ele não pôde fazer nada em relação àquela região, àqueles homens, porque o diabo estava se manifestando no corpo, na vida, no externo daquele homem, coitado, muito mais, como falei, uma vítima. Mas existe uma libertação que é muito mais difícil acontecer, não porque Jesus não tenha poder, mas porque as pessoas se fecham. É o demônio que está escondido no coração, é o demônio que está no interior das pessoas. As pessoas que preferem os porcos, o lucro, os seus bens, à vida humana, à dignidade do seu irmão. As pessoas que se entregaram de vez ao dinheiro, ao prazer, ao poder. Dizem que existem algumas fitas gravadas, não é? Sobre os políticos, sobre esses escândalos. São coisas assim tremendas. De orgias, de culto ao dinheiro, coisas tremendas, meus irmãos. Nós não sabemos o que acontece no submundo, cada vez maior, mais poder, mais dinheiro, mais culto mesmo ao demônio. A pessoa vai se engrandecendo como Lúcifer, vai se achando muito poderoso e não se dobra diante de Deus. E essa libertação é muito difícil. E são esses os grandes inimigos da igreja, do evangelho. São esses que querem calar, que mandam Jesus dizer, sai daqui. São esses que têm ódio da canção nova e de todos os meios da Santa Igreja para evangelizar e levar a libertação a tantos como aquele homem, vítimas do demônio, e uma vida de sofrimento, uma vida nos cemitérios, uma vida na morte. Esses daí nós tenhamos medo, porque eles são do maligno e não querem mudar. É a libertação mais difícil. São as pessoas com juramentos, membros de sociedades secretas. Você olha e vê uma pessoa maravilhosa, um grande cidadão, mas o coração está tomado de ódio, muitas vezes até por Deus. Só acredita no dinheiro, no poder.
Vai embora, Jesus, cala, sai da nossa região, vai embora. Insistiram para que Jesus fosse embora. Querem calar Jesus, querem tirar Jesus, querem tirar nosso Senhor. Às vezes até nas igrejas, bota Nosso Senhor lá numa capelinha, lá atrás. Vai tirando Jesus, vai tirando. Ele não suporta a presença de nosso Senhor. Ele não suporta a presença eucarística de nosso Senhor Jesus Cristo. Não suporta a cruz, o escândalo da cruz, porque o maligno sabe que aqui Jesus venceu a ele, que é só uma questão de tempo. Olha, meus irmãos, não tenhamos medo. Quem vai vencer é quem está com Jesus. Quem tem todo o poder desse mundo pode até ter batalhas vencidas, mas no final vai ser perdedor. Ele sabe que ele vai para o inferno, que ele está condenado, que ele está querendo se condenar. Quem vai vencer é Jesus, nosso Senhor, é a Santa Igreja, é quem estiver com Jesus, é quem estiver com a igreja. Mesmo que tenha que padecer, mesmo que tenha que morrer, mesmo que tenha que dar a própria vida, não tenha medo. Reze. Vamos rezar. Vou pedir ao Padre Jorge, vem aqui comigo, Padre. Vamos ficar de pé. Vamos rezar. Aquele homem, para terminar, ele disse assim: Senhor, deixa eu me acompanhar, deixa eu te acompanhar. Ele não suportava mais aquela região, ele tinha muito medo de voltar ao sofrimento. Mas se Jesus, se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Aquele homem tinha que ser um mártir, tinha que ser uma testemunha. Ele tinha que voltar para casa. Seria tão maravilhoso dizer: eu vou morar agora na Canção Nova, né? Ah, Jesus, deixa eu ficar aqui. Volta para casa, vai. A tua fé te salvou. Vai, seja testemunha lá na sua casa. Mesmo que pareça que é difícil, mesmo que pareça naquela região, verdadeiramente, você não vai conseguir nada. Você vai ser uma testemunha do poder, da autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos rezar. Levante as suas mãos para o céu. Manifesta, Senhor, o teu poder. Cantemos nos preparando para esse momento. Senhor, aqui estamos para te louvar. Senhor, aqui estamos para te adorar. Unidos num só coração, nos rendemos a ti. Te louvamos, te adoramos, suplicamos a ti. Te louvamos, te adoramos, suplicamos a ti. Mais uma vez, Senhor, Senhor, aqui estamos para te louvar. Senhor, aqui estamos para te adorar. Unidos num só coração, nos rendemos a ti. Te louvamos, te adoramos, suplicamos a ti. Te louvamos, te adoramos, suplicamos a ti. Levanta o seu braço, vem e cura-nos. Vem e cura-nos, Senhor. Vem e liberta-nos, Senhor. Manifesta o teu poder nesse lugar. Majestoso é Senhor, soberano é Senhor. Misericórdia infinita em ti está. Vem e cura-nos, vem e cura-nos, Senhor. Vem e liberta-nos, Senhor. Manifesta o teu poder nesse lugar. Majestoso é Senhor, soberano é Senhor. Misericórdia infinita em ti está.
bem alto os seus braços e solta a sua voz num grande louvor, numa grande adoração ao Deus verdadeiro nessa hora. Diante de tudo aquilo que o Frei foi anunciando a nós e denunciando, nós queremos nos render agora a esse Deus verdadeiro, a Jesus Cristo. Nós queremos render a Ele um culto de adoração, um culto de desagravo, um culto de oferta da nossa vida a Ele, declarando agora em adoração que nós o reconhecemos, que nós o assumimos e que nós queremos seguir a Ele de todo o nosso coração, deixando aqui, deixando diante dEle, aos pés dEle, tudo aquilo que não pertence ao Senhor Jesus, tudo aquilo que foi programado e projetado pelo nosso inimigo para nos desviar daquele que é o Deus verdadeiro, daquele que é o Senhor de todas as coisas, daquele que nós reconhecemos nessa hora que é o nosso Deus. Nós viemos aqui na Canção Nova, Senhor, para te adorar, para aprender a oração do combate, para experimentar a graça da libertação. E nós reconhecemos nessa hora, erguendo os nossos braços, que Tu és Deus, que Tu és Senhor. Nós te adoramos, nós viemos aqui para te adorar. Nós viemos aqui, Senhor, para declarar que Tu prevaleces na nossa vida, que Tu és o Senhor da nossa vida, da nossa história, da nossa casa, que Tu és o Deus que nos liberta nessa hora, pela força da nossa adoração, pela nossa intensidade em louvor. Ergue mesmo os seus braços e adore ao Senhor, que está presente aqui como você nunca adorou antes, e que Ele coloque esse desejo de adorá-lo no sacrário, nas espécies eucarísticas, que Ele gere esse comprometimento com a Eucaristia, que Ele nos atraia por essa adoração em espírito e em verdade, pela presença dEle que está aqui, a adorá-lo no Santíssimo Sacramento, a desagravar e a acreditar que Ele prevalece. Senhor, nós declaramos que o Senhor prevalece contra toda a obra do mal. Nós declaramos, Senhor, que nessa hora o Senhor é vencedor. Vá declarando agora em adoração que Ele é vencedor na sua vida, que Ele é vencedor contra toda a obra do mal, que Ele é vencedor contra toda a obra satânica, contra todo princípio satânico, contra todo trabalho, contra todo sacrifício. O nosso Deus é vencedor, o nosso Deus prevalece. Declara a vitória dEle na sua família, declara a vitória dEle sobre os vícios, declara a vitória de Jesus nessa hora. Vem cura no Senhor, vem liberta no Senhor nessa hora. Liberta a sua igreja, liberta as nossas casas, liberta, Senhor, o seu povo. Cada um daqueles que aqui estão orando e que oram conosco de casa, vem cura no Senhor, vem liberta no Senhor. Manifesta o seu poder aqui sobre nós. É o que nós queremos experimentar, Jesus. Nós queremos experimentar, Senhor. E o Senhor mostra muitas algemas caindo, das pessoas escravas que são livres. A cruz é a sua carta de alforria. Você está livre. Amém. Em nome de Jesus. Você está livre porque Jesus já assumiu todo o seu pecado, já assumiu toda a maldição, já levou sobre si todo o seu fardo, todo o mal que você não podia, todo o seu pecado já foi pago. Muitas cadeias que agora são abertas e o Senhor diz: sai, pode ir, você está livre, pode recomeçar. Eu te dou a nova chance. Recomece, dou vestes novas, eu te cubro agora com o meu sangue. O Pai, ao olhar para você agora, não vai ver mais legião maligna, não vai ver mais suas roupas estraçalhadas, não vai ver mais os seus ferimentos, suas dores, suas feridas. O mal que você fez, vai ver o meu próprio sangue, vai ver o manto da minha mãe que te cobre agora, cobre a você e a tua família. Obrigado, Senhor. E para selar esse momento de salvação, levante todos os objetos, especialmente a cruz. E você que ainda não adquiriu, se você puder, adquira. E você em casa também levante seus objetos.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. ó Deus santo e santificador. Abençoai, santificai e exorcizai estas cruzes, que pelo poder da tua santa e gloriosa cruz, nesse tempo santo de Quaresma, o Senhor faça descer sobre esses objetos, sobre essas cruzes, água, vestes, escapulários, medalhas, chaveiros, velas, óleo, a mais rica bênção do Deus Todo-Poderoso, uma bênção de exorcismo de toda a força do mal, uma bênção de luz, de cura, de libertação. O Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vocês e todos esses objetos e permaneça para sempre. Amém. Dê um brado de vitória! E vem e cura no Senhor, vem liberta no Senhor, manifesta o teu poder nesse lugar. Majestoso é Senhor, soberano é Senhor, misericórdia infinita em ti estará. Vem e cura-nos, vem e cura-nos, Senhor, vem liberta no Senhor, manifesta o teu poder nesse lugar. Majestoso é Senhor, soberano é Senhor, misericórdia infinita em ti está. Viva Jesus! CançãoNovaPlay.com. Assine já!